Olá, pessoal. Tudo diferente, né? Hoje não tem aquela parede verde, ou aquele quadrinho, ou o meu piano. Estou num lugar inédito e muito honroso. E trago comigo uma pessoa assim que eu não vi há bastante tempo, mas desde que eu a conheço, ela mora aqui no meu coração. Esta jovem aqui ao meu lado é a Silvia Patriani, é a #1 mentora de palestrantes desse nosso Brasil. Silvia, fala um oi para os nossos internautas, depois volta para mim. Sim. Gente, para mim assim, é uma alegria enorme estar no programa da Beth, que também é uma pessoa que eu tenho um coração assim todo transbordando de amor por ela. Pessoa que veio até mim para fazer esse trabalho de mentoria e assim, a história de vida dela, nossa, me encheu de... Ela falando em inglês. Olha isso, gente. Não, eu que vou falar da Silvia. A Silvia Patriani, ela é palestrante no Brasil e no exterior. E não é brincadeira, não. Toda hora ela tá. Cadê a Silvia? Tá no centro do país. Especialista na formação de palestrantes e mentora de nomes consagrados do mundo das palestras. Uma série de palestrantes que vocês nem famosos, passou por ela. Tá? Eu não passei por ela, mas ainda vou ficar famosa. Ela desenvolveu a carreira de mais de 210 profissionais e possui uma ampla experiência na área da comunicação, pois está há 20 anos na atuação desse mercado. E hoje, o que a Silvia veio falar? Eu estou pedindo, falando de quê, né? Só de palestrantes, não? A comunicação assertiva, que é uma coisa importantíssima, né, Silvia? Exatamente. E o mundo das palestras. Por isso que eu vou perguntar para ela. Atualmente, tudo que se fala é de inteligência emocional, de inteligência artificial, e eu vi nos seus comentários que você fala sobre a inteligência comunicacional. Você pode explicar para o nosso ouvinte aqui o que é isso? Exatamente. Olha só, pessoal. Hoje, a maior habilidade que você pode ter na vida é a habilidade da comunicação. E muitas pessoas acham que você já nasce, né, um comunicador. Né? Tem algumas pessoas, Silvio Santos, né, Barack Obama, né, algumas pessoas aí que você vê que já nasceram comunicador. Mas a comunicação em si, ela pode ser desenvolvida. E por isso que a gente fala da inteligência comunicacional. Porque comunicação, olha lá, vai a primeira dica. Comunicação não é o que você fala, mas sim a comunicação é o que o outro entende. Então, o que nós vemos assim em empresas, em relacionamentos, né? Tem, por exemplo, pessoas que acabam, fulano, eles não se amavam tanto e aí acabaram se separando. Mas por que foi? Incompatibilidade de gênero. Não é incompatibilidade de gênero. É volta da comunicação. Pararam de conversar. Pararam. E outra coisa muito importante dentro da comunicação é você ouvir. Você ouvir atentamente. Então, o que acontece? Pararem de um falar e o outro ouvir. Né? Então, a comunicação, gente, para você ter uma ideia, a gente não utiliza 100% da nossa comunicação, a gente não utiliza, né? Não. Então, a gente vê muitas pessoas que deixam de ser promovidos porque não se manifesta, tem vergonha de falar em reunião, principalmente vai lá apresentar o seu projeto e aí, de repente, aparece o diretor. Imagina que eu vou falar, imagina. Então, deixa eu se expor. E olha só como que também é a coisa da mentalidade, né? Se o diretor falar, imagina só que não sabe. E aí você fala mesmo, e aí que você apresenta, e aí você coloca as suas ideias, né? Então é muito importante. Eu digo assim que na escola deveria ser incluído a oratória, sim, e a comunicação. Porque ainda mais hoje em dia, né? Com os jovens, aí a gente vê as crianças que dentro dessa comunicação, dentro do celular, a gente vê que eles aprendiam tudo, né? E não falam, lá digitando, só graça. Então eles nem sabem mais falar direito. É tudo, aquelas... um papo de jovem que você não consegue. Então a comunicação está ficando muito difícil. E você precisa, tem gente, tem saída. Tem saída.
Tem gente que acha que é um bom comunicador porque ele fala muito. Nossa Senhora, piorou. Piorou. Olha, você quer ver? Tem pessoas que você pergunta, você fala assim, e aí, como que você tá? Por que você faz essa pergunta? Nossa, eu sou uma parabéns de falar, ela conta tudo. Exatamente. São pessoas prolixas. Então, o que vai acontecer? As pessoas acabam evitando, então ela acha que ela é uma comunicadora. Não, é aquelas conversas sem pés e cabeça. Né? Então, é muito importante hoje você saber falar em público, desenvolver a identificacional. É uma palavra que estou aprendendo hoje aqui no programa, também. Aliás, esse programa só no HD está transbordando que cada um que vem traz uma informação nova, e essa é maravilhosa, porque dá para viver sem comunicar? Não. E outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte, dentro da comunicação, a gente tem 3 níveis da comunicação. 85% de toda a comunicação, de tudo que você ouve das pessoas falarem, né, se relacionarem, 85% é a comunicação no nível automático. Como que é isso daí? Entra por um ouvido, sai pelo outro, é aquela conversa fiada, sabe? Que não leva a lugar nenhum. Sabe o cliente, quando entra dentro vai fazer uma visita e vai conversar, ele fala do jogo de futebol, ele fala do filho, né? A gente chama um pouco de rapport, só que o rapport extrapola, porque fica lá meia hora, 40 minutos falando, conversa que não gera resultado, né? E aí depois, na hora de fazer negociação, na hora de... Não, 85% é assim, da comunicação mundial, ela se estabelece no nível automático. Aquela conversa que não gera resultado. Depois disso aí, nós temos 12% que é da comunicação no nível da inteligência. O que acontece? Aí é cérebro com cérebro, aí um fala, o outro seria ativa, tem a interação, né? Faz, aí faz a pergunta, o outro responde, então aí gera negócios, não é essa comunicação. E depois 3% que é a comunicação no nível emocional, que aí são os encantadores, é aquele que fala do cérebro pro coração. Aí quero ser esse. Ou seja, exatamente, é aquela pessoa que você fica 5 minutos conversando com ela. Meu Jesus, você transporta-se, sabe? É aquela pessoa que é positiva, né? Que não reclama, que só vê a coisa. A gente vai falar aqui também da comunicação positiva, né? Que é a pessoa que vê, que tem empatia, né? Que fala coisas boas. Então, somente 3% da população. Então, a comunicação... Eu já fechou 100% já mesmo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, se é que cabe. E o não verbal não comunica? Comunica, oxi. Oxi, eu vou fazer muito. A gente viaja no algumas coisas que a gente pega, né? Não, olha só. Somente 7% é a comunicação em que a palavra que você fala, né? Então, o que é a palavra? Ela passa informação, tá? Então, é 7%. Aí, depois, nós temos a comunicação que é de 55%, que é a linguagem corporal, tá? Então, quando a gente fala que o corpo fala, ela fala mesmo. O corpo não fala, gente, o corpo grita. Você olha assim, você não precisa falar nada. Só de ouvir. Sabe que muito que é boa disso daí? É mãe. E mãe a boca e fez aquele olhar assim, pôs a mão na cinturinha. É o mão não verbal. Exatamente. Ou então o chefe, quando o chefe já entra, já dá aquela olhada assim, você já sabe que ele não gostou. É ou não, né? Então a comunicação não verbal, e ela soma também depois o que a gente fala, que é o tom de voz, tudo. Então a comunicação não verbal, ela pega 93%. Então é quando você gesticula, né? Então assim, é muito importante, ou seja, a comunicação, né, não verbal é a que faz transparecer os nossos sentimentos. E ela tem a voz coerente com o que você está falando. É interessante, porque eu tinha um exemplo no curso,
faz pouco isso, que a pessoa fala assim, vou dar um exemplo, aqui sem querer interromper, mas interromper o que eu adoro é palpite. Se eu ouvir a Wes hoje, eu tô numa aqui, né? Não tem ideia como que eu tô vendo. Faz sentido? Imagina. Não, eu falo, acabou de triste pela cômica, mas a minha depressão hoje tá me invadindo. Faz sentido, faz vida, o corpo. Então, tem que ser coerente, porque a gente está comunicando com alguém. Exatamente. O nosso formato corporal. Senão fica em crise. Ela tem que ter coerência. Coerência. Então, continua. Estava ótimo essa porcentagem. Outra coisa é muito importante. Outra dica muito importante para vocês é o seguinte, que dessa nossa expressão corporal, 30% são as nossas mãos. Então, ela também ajuda. Então, ela ajuda a aparecer. Então, assim, ela transparece, né? Que você está falando, se é verdade. O equilíbrio ali, até em vez de falar só assim, atento, ou só assim, exato. Aí que alguma coisa que não está equilibrado. Então, as mãos, eles comem exatamente. Ela ajuda. Então, tem várias técnicas onde você fala, então, por exemplo, se você é um líder, olha, nós estamos aqui em minutos, né? Então, as mãos. Agora, por exemplo, se eu fico aqui com as mãos para trás, não gosta, né? Ou, não, pode falar. Ele vai falar. Até no cuido, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Entendeu? As mãos são muito importantes. Então, você tem que gesticular, ela transparece, né? Então, a comunicação é uma ciência, né? Ciência da comunicação. Exato. E quem se envolveu muito a respeito da ciência da comunicação foi a programação neurolinguística, porque estudaram gestos, estudou as palavras ideais. Agora, eu decidi envolver, né, meu filho? Normalmente eu peço pro meu entrevistado passar o roteiro, mas tá tão boa essa conversa. Por exemplo, quando alguém tá conversando com o outro, onde que é o ideal olhar? Nos olhos, na boca? Onde é melhor a gente olhar? Olha só, a gente tem que olhar nos olhos das pessoas, né? Olhar aqui no rosto, nos olhos, por quê? Porque é aquilo que a gente está falando, é onde vai ver se tem essa congruência que a pessoa está falando de outra. Você olhando, né, o que faz? É aquela, o teu inconsciente, ele está indo para o outro inconsciente, então você está vendo, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que você vai conversar e fica só olhando para baixo, ela não quer te encarar. Não, mas você acredita que eu vou olhar em você? Eu olho para os teus olhos ou eu olho para a tua boca? Não, porque se eu olhar para a tua boca, eu estou olhando dos olhos. Não, é os olhos do alma. A janela da alma. A janela não. E o olho vai também, não é? Que vai ficar assim. Se deu o olho do lado. Eu tinha que vai ficar medindo de cima e baixo, né? Ficar. Não, é aquele lugar que você tá olhando, eu tô prestando atenção, eu tô te dando atenção, te dando meu tempo pra gente conversar e eu tô te vendo. Então é um respeito que você tá tendo pela pessoa. Então aí vem ao encontro, como é que a gente simpatiza mais ou menos com alguém, né? É com o grau de uso de tudo isso que você está falando. Exatamente. Aí vai uma dica importante, tem pessoas que vão procurar emprego e ela fica assim, ó, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que elas fazem, né? Você tem que sentar, né? Se você vai fazer uma entrevista de emprego, sabe? Você tem que ficar com uma posição de poder mesmo, assim, de estar empoderada, né? Da discos, sabe? De você ter os ombros, né? Agora não o queixo, porque também passa por dança, né? Fala um pouco de mim, sentar e não ficar assim, né? E aí, né? Você ficar olhando pro chão, exatamente. Então, o que acontece? Ó, gente, estão aqui em ela emprego, hein? Participar de entrevistas, ou mesmo de mostrar no cliente, alguma coisa assim. Então, aquela posição fica sempre com o corpo ereto. Isso daí te dá também a sensação de que você tá empoderado, né? Fica assim, ó, os olhos caídos. Nossa, daqui a pouco você tá numa derrota. Exatamente. Porque vai trabalhando, o seu corpo vai mandando, né? A mensagem, e aí você vai ficando cada vez, céus, vida, e você não sabe por quê. Então, não, eu tô aqui, Até eu imagino que essa postura, até para dirigir, para assistir uma televisão, ou isso é uma postura
assim, confiante, o fiat não vai o cérebro vai lendo, né? Exatamente. Então você fala que até o teu tom de voz muda quando você está empoderado, e aí conversa e fala. E aí vem aquela alegria, libera endorfina. Então a sua posição no corpo é muito importante. Tudo isso faz parte da comunicação. Gente, na primeira pergunta, eu já fui metade. Então eu vou querer, inclusive, saber sobre os palestrantes e sobre o que nós estamos aqui, né? Bom, ouve-se muito sobre como se desenvolver essas nossas habilidades. Tem outro, aí, oxe, se tem, tem isso. Gente, não, é importante formal que a gente procura, olha, eu ligo com bem, o que eu tenho que fazer? Não é nem curso de oratória, vai se comunicar no dia a dia com o marido, com os filhos, com o trabalho. Tem sim, tem vários cursos, né? Eu falo assim que a oratória, ela é boa, ela é a base de tudo. É a mesma coisa que você, antes de você ser um médico, você tem que entrar na escola para aprender a escrever, ler e escrever para você poder, né, depois de estudar. A oratória, o que ela faz? Ela é a base para fazer com que você não existe perder o medo de falar em público. Existe diminuir o medo de falar em público. Não consegue radical? Radical não. Você controla, você administra. Aquelas pessoas que tem gente que tem fobia. Ele prefere morrer. Sobre ter que vir aqui fazer uma entrevista. Eu já tava lá, mortinho, né? Então, essas pessoas que têm fobia, elas nunca vão perder o medo, mas elas vão diminuir através de técnicas. E é isso que a oratória vai te ensinar, as técnicas. E por que as pessoas têm medo de falar em público? Porque nós somos pessoas né, da biologia, psíquico, né? E o que vai acontecer? A gente tem medo social porque a gente vive numa sociedade, né? Nós temos medo do julgamento do outro. Então, ai meu Deus do céu, o que o cara vai pensar? De que ele vai falar de mim? Eu sou muito medo da crítica. É a pessoa que tem baixa autoestima, não tem medo da crítica, é aquela pessoa insegura, né? E tem muitas pessoas que têm muito conteúdo, que são... Vocês já viram que a pessoa assim que tem muito conteúdo, escreve um livro, entendeu o que tem, mas na hora de falar não consegue falar, porque tem essa baixa autoestima, tem medo do julgamento. Então essas pessoas conseguem fazer o curso e administrar. Então, mas por exemplo, a pessoa que não sobe no palco, que nem dá não dá uma aula, não é também que às vezes ela está insegura com o próprio conteúdo, é falta de confiança naquilo se ela sabe ou não tudo que ela vai fazer. Também cai. E ela vai ter uma prova, se eu não sei a prova, o assunto da prova, eu vou lá com medo. Exatamente, aí já é uma questão, esses dois fatores. Se você tem pleno domínio do seu conteúdo, é assim, né? Bora lá, vai e faz. Vai, né? No PF, faz que for pequeno. Exatamente, agora, se ela tem o conteúdo, tem o domínio, e aí o que faz é a parte do julgamento. Então aí você tem que fazer uma terapia. E isso também pode ir ao outro, que aquela pode ter uma criança, que lá um dia a professora chamou a Friday, e os coleguinhas riram dele, e instalou uma âncora. Isso acontece também. Exatamente, por isso que faz, né? É bom fazer uma terapia, é muito bom. A pessoa pode ter se fortalecer. Você acha que a leitura ajuda? Ajuda. A leitura ajuda bastante porque ela vai te dar conteúdo. Parece deixar mais interessante. Mais interessante. Porque também tem pessoas que falam e repete. Aqui. E tem um vocabulário, né? Então não é tipo, assim. Uma vez eu conversei com uma pessoa, comecei a contar, ela falou 42 vezes tirou. Tipo assim. Isso não. Desculpa, gente, se você fala tipo, me perdoe, ela começa a melhorar, hein? Também são vícios de linguagem. Né? E então, tem que também você vai estudar. Agora, existem sim cursos de comunicação que você vai trabalhar o quê? Você vai entender o que é a comunicação, os níveis da comunicação, os canais da comunicação. A partir do momento que você entende tudo isso daí, aí sim você vai usar as técnicas, porque tudo é técnica. É técnica, por exemplo, para você fazer um roteiro, bem assim, bem enfim, né? Existem técnicas para isso daí. Eu brinco com os meus mentorados, que eu falo assim que tem uma técnicazinha para fazer o roteiro,
Você fala até em velório. Você faz discurso lá no velório. É mesmo? Você tá todo, era tudo, né? Agora nem velório. Você vai cantar o velório, você vai cantar o velório, você tá tudo. Olha que legal. Então tudo é técnico. Ó, falando em meio parado, eu tô com uma pessoa tão especial que faz tanto bem para tantos palestrantes, e eu tô vendo que não vai nem dar tempo da gente poder falar do que ela mais faz. Primeiro eu queria que você falasse onde é que você está, que lugar é esse, e que é a sua nova atividade é tua, né? A sua boa, agradecer que passaram os meus sócios, o Paulinho Cita, a Alessandra, a Claudinha, a Juliana, que fazem parte da Literari. A Literari Books é uma editora que está há mais de 25 anos aí no mercado. E a gente era muito parceiro, né? E agora recebi o convite de fazer parte dessa sociedade e nós voltamos a Literary Speaker. Olha só, então o que é isso? Os autores, nós estamos dando voz aos autores, para poder realmente, além de escrever os livros, também poderem dar palestras, né? E aí entra a sua parte de mentorar essas pessoas, de preparar esses autores, né? Para esse mundo de palestras. Então, o número de palestras cresceu, eu não tinha 100 porcentagem, mas cresceu enormemente. Você é quem prepara. Para quem nunca foi palestrante, qual é o primeiro pré-requisito? Meu óbvio, mas eu preciso perguntar para você poder explicar. Então, para quem... existem dois tipos de público que me propõe. Aquele palestrante que já está no mercado, né? Ele a trancos e barrancos, que é formado na casa, de trancos e barrancos, foi lá e se tornou palestrante, mas o que acontece? Existe um nível, ele não conseguiu ultrapassar esse nível, porque envolve muitas coisas, de ter realmente uma palestra impactante, uma palestra assim que deixa no final uma mensagem que, porque a palestra ela tem que, no final, ela tem que fazer com que você tenha vontade, né, de você mudar, de cair a ficha, falar, meu Jesus, é isso mesmo, tem alguma coisa que marca, e motive você a tomar uma decisão a agir. Né? Então eu tenho esse ponto que a gente prepara, vê todo como que a palestra dele, o material dele, e aí a gente vai melhor. E existe outro público que também são profissionais liberais, que tem muito conteúdo, né? E que eles precisam, e aí que está, o mercado é uma forma de você criar um relacionamento e ter mais vendas através de você sendo um palestrante daquele seu conteúdo. Então, por exemplo, você é uma médica, você é uma endocrinologista. O que acontece? Você fica esperando que aquele teu paciente emagreça, que aí a outra pessoa correndo até que chegue no teu consultório. Mas você pode ser uma palestrante que você vai lá na escola do seu filho e você fala sobre como que as crianças estão ficando obesas. E aí, quando você tá entendi, é a pessoa que nunca imaginou ser palestrante e pode usar esse recurso para empoderar o seu aprendizagem. Então, aí tem nutricionista, tem advogados que podem falar. Esse falando para mim, você já me empoderou mais 210 de construir a carreira realmente de palestrante. Né? Então, aí tem o Geraldo Rufino, Mariana Ferrando da Rede Globo, o João Kleber da televisão, tem o Marcos Caldelay, que era um diretor da Bombril, os Oséias Gomes, que é a maior rede hoje em dia, odonto excelência, né, que são clínicas odontológicas. Então, assim, a partir do momento que ele começou a falar, né, da gestão, que a gestão é fácil, que ele botava o case da empresa dele, ele passou de 600 clínicas para 1.300 clínicas. Que maravilhoso. Então, existe isso de você utilizar, né, a comunicação para você poder... Então, ninguém falou que se paga pela palestra que se vende. Ela é para empoderar o próprio negócio. Exatamente. Eu não nem vou fazer uma pergunta assim, muito íntima de quanto ganha um palestrante, porque, claro, é que nem jogador de futebol, tem que ganhar pouquinho, tem que ganhar um monte, né? Vai desde 7 mil até 80, 90 mil. Uma palestra. Oxe, marinamente. Tá, nós já falamos da comunicação positiva e no mundo dos negócios, como é a importância da comunicação? É fundamental, né?
Pois é, né? É fundamental. Você quer, por exemplo, perder uma venda, é só você ficar se estendendo. É aquele cara que ele fica entusiasmado pelo produto que ele fala e não diz nada. E outra, passa do ponto da venda, né? Então, a comunicação, ela é tudo no mundo dos negócios. De você estar bem preparado, de você... Olha só, vou dar uma outra dica para você, que a gente fala assim, isso daí, a comunicação é feita de detalhes. Olha só, nós temos um círculo de proteção, né? Então é mais ou menos de 1,5 metro de proteção. Que acontece o seguinte, tem gente, olha só, você não sente incomodar daquela pessoa que vai falando em cima de você, e ela pega e vai do jeito, se você me pegar, tudo bem. Se quiser maravilha, porque a gente tem uma relação. Agora aquela pessoa que você nunca viu na vida vem falar que você pega assim, exatamente, não vai prestar. Então vem atrás de uma loja, né, o atendente, ele acha que é ser simpático, então ele já me ensina, e o que acontece? Você se sente invadido. E isso daí dá um ruído tão grande na comunicação, porque se você se afastar e se começar que a pessoa pegajosa, e aí, o que acontece? O efeito é o contrário. Porque você pega antipatia pela pessoa, né? E você fala, não, eu vivi umas coisinhas aqui e tenta... tudo eu te falo, é inconsciente. Você começa a reagir negativamente àquela pessoa. Então, você entender da comunicação, você não perde negócios. Você vai conseguir alavancar a sua carreira. Uau, quanta coisa a gente tem que aprender, né? Eu sigo assim, o cérebro aprende por repetição. E velocidade, né? Porque se não fosse assim, se eu tivesse andado, caiu lá, engatinhou, deu 2 passos, caiu e desistiu, nós não estávamos aqui andando hoje, não é? Nós repetimos e aí aceleramos. Então, a comunicação também é uma maneira de repetir padrão, vai na frente do espelho, né? Treina dessa carinho, né? Gestos, né? E eu imagino assim, que todos podem se comunicar. Tudo é treino, basta querer. Tudo acontece aqui no sério. Ô Silvia, eu queria que você desse uma mensagem agora. Deixa eu escolher o tempo, tudo bem. Eu já falei, eu quero escolher o tempo. Eu queria que você... Primeiro, assim, você tá na sua missão, né? Sim, isso é minha missão de vida. É missão de vida, né? Há quantos anos você treina? Uns 23 anos. Então, quando a gente descobre a nossa missão, é muito gostoso. Faz, e a gente viaja o Brasil inteiro, vai pra fora, tem mentorados nos Estados Unidos, na Inglaterra, e em tudo quanto é lugar. A gente ajuda a transformar, né, a transformar, as pessoas têm muito conteúdo, mas não sabem como passar, então, eu falo, eu ajudo aquela pessoa a ajudar outras pessoas, a usar outras pessoas, no inglês. Manda uma mensagem aqui pros nossos internautas, quem quer ser participante ou quem não quer, quem quer se dar bem só com a namorada, com o marido, com a esposa. A comunicação sem ruído, exatamente. Então você, meu amigo, minha amiga, cuide da sua comunicação, preste atenção. E a dica mais importante é tenha a escuta ativa, entendeu? Ou começa a ouvir mais os outros, presta atenção no que as pessoas estão querendo dizer para você. Você vai ver que você ouvindo, você vai se dar melhor e você vai conseguir atender melhor as pessoas. Isso por demais, tem vários livros de comunicação, tem um livro de decifrando pessoas, também. Tem vários livros. E me siga no Instagram, sou o modelo Patríane, vai aparecer aqui também, você falou de livro, você não pode ir no lançamento, meu livro, apesar de que com a Silvia, ela deu uma regulada na minha palestra, é maravilhosa. Aliás, eu tive 2 mestres que eu vou te contar, que é você e a Leila. A Leila Navarra. Beijo pra você aqui, né? Nossa, as duas assim, eu digo assim, que quando eu faço uma palestra, a pessoa fica assim, nossa, você aprendeu a fazer isso? Com a Silvia Patríane, então eu quero dar pra você meu livro, e é uma ousadia, uma é pelada, você deitado, né? E eu não sei de coisa dentro, porque eu vi o Fariate. Ele não se disposto, depois que eu vi isso legal, pode falar, vou mandar pra poder, e aqui, ó, é o meu melhor, porque são as músicas que Deus manda pra mim, que eu ponho piano, tira pro CD, só falo, meu amor, não tem sofrência, não tem dor de cotovelo, não tem traição, só coisa boa, tá? Só coisa boa. Sim, eu conheço a Silvia há bastante tempo, a gente bate papo, mas eu nunca tinha tido uma síntese tão bonita, tão completa da comunicação. Super obrigada, então, beijão.
Aí esse programa é demais, gente. Ó, meu canal do YouTube, só de programa tem 320 entrevistas. No final do ano a gente vai estar comemorando 10 anos de programa. O único outro Brasil que pode ser o que faz bem, que não tem uma notícia. A gente só dá boa notícia. A gente só traz conteúdo que possa fazer bem pra ele. E fala, e da pessoa encontrar eco no que ela falou, já tô feliz. Já foi feito, já tá feito. Obrigado. Toque o sininho, me acompanha e compartilha, porque aqui só tem coisa boa. Eu sou a Pet, e até a Tchau pra vocês. Beijo grande.